Fala, professor de ginástica, acadêmico de educação física. Hoje nós veremos como usar o mambo duplo e o mambo simples no step. Bora lá! Lembrando que este material nós enviamos gratuitamente para vocês através do nosso canal no Telegram. O link do Telegram está na descrição. Então vamos lá. Como usar o mambo duplo e o mambo simples no step. Bom, pessoal, vocês vão ver que esses passos são um pouquinho diferentes dos outros. Então vamos ver isto. Vejam, existem os passos base 1, que são alguns passos que eu já falei bastante aqui no canal. Quais são os passos base 1? São os passos que trocam de pé, trocam o comando do pé. Às vezes eu vou começar pisando com o pé direito e depois eu vou começar pisando com o pé esquerdo. Eu alterno a troca desse pé, ok? E são os repetidores. Esses passos que trocam de pé são os repetidores. Desde o repetidor de 1 até o repetidor de 7. E cada repetidor tem a sua contagem, tem o seu tempo. E também, pessoal, os passos que fazem parte dos passos base 1 são os passos que não trocam de pé, que o pé de comando não vai trocar. Esses passos são o básico e a marcha, ok? A marcha, o básico vem da marcha, ok? E vejam também que o básico ele tem um tempo. Um básico tem 4 tempos. A marcha tem N tempos, né? Eu posso marchar quantas vezes for necessário para a minha coreografia. Então, esses são os passos base 1. Mas nós temos os passos base 2. E quais são esses passos base 2? São o mambo duplo e o mambo simples. E vejam que eles também têm tempos. Mas qual é o detalhe aqui? Vejam que o mambo duplo, um mambo duplo, tem 5 tempos. Um mambo simples tem 3 tempos. Então, para nós colocarmos esses passos nas nossas coreografias, nós temos que ter mais cuidado. Lembrem que uma sequência tem 32 tempos e um bloco tem 64 tempos. Então, é por isso que nós temos que saber essas contagens para montar as nossas coreografias, ou sendo uma sequência ou sendo um bloco, dentro do seu tempo, ok? Correto esse tempo. Então, vejam que para usar o mambo duplo e o mambo simples, como eu disse, nós vamos ter que ter mais cuidado. E eu vou mostrar para vocês hoje 3 exemplos para nós podermos verificar isto bem, ok? O nosso primeiro exemplo, a nossa primeira coreografia, será esta aqui. Vejam, joelho triplo mais 2 básicos, começando com o pé direito, e joelho triplo mais 2 básicos, começando com o pé esquerdo. E vejam, pessoal, que os 2 básicos vão progredir. Os 2 básicos vão progredir para 8 marchas, ok? E o joelho triplo vai continuar. E vejam que agora essas 8 marchas vão progredir. As 8 marchas vão progredir para o mambo duplo e mambo simples. Então, o que acontece aqui? Vejam, quanto tempo tem um mambo duplo? Um mambo duplo tem 5 tempos. Então, um mambo duplo tem 5 tempos. 5 tempos. E um mambo simples tem 3 tempos. Então, aqui na nossa coreografia, um mambo simples tem 3 tempos. Então, se eu somo 3 tempos do mambo simples mais 5 tempos do mambo duplo, dará 8 tempos, não é? E o joelho triplo, ele tem quanto tempo? Bom, o joelho triplo ele é um repetidor de 3. Então, o joelho triplo tem 8 tempos. Então, se eu somar 8 tempos do joelho triplo mais 8 tempos somados do mambo duplo e mambo simples dará 16 tempos.
Então, aqui eu tenho 16 tempos para o lado direito, mais 16 tempos para o lado esquerdo. 16 mais 16 dará 32 tempos. Então, aqui é uma sequência, e esta sequência está correta. Então, vejam que eu montei uma coreografia correta em cima do tempo, pessoal. Então, vamos ver esta coreografia na prática, desde a sua estrutura, passando pela progressão pedagógica, chegando nesta coreografia final. Então, olha aí. Bom, pessoal, vamos ver alguns detalhes aqui. Vocês podem me perguntar, cidade, eu tinha que fazer esses dois básicos para depois ir para as marchas? Não, pessoal, eu poderia começar direto, fazendo o joelho triplo e 8 marchas e progredir estas 8 marchas para o mambo duplo e o mambo simples. Mas eu gosto de começar com os básicos, sempre. Sempre eu gosto de começar com os básicos, ok? E outro detalhe, pessoal. Vejam que 8 marchas é equivalente a 8 tempos. Então, se eu marcho 10 vezes, são 10 tempos. Se eu marcho 3 vezes, são 3 tempos. Então, uma marcha, um tempo. 5 marchas, 5 tempos. 11 marchas, 11 tempos. Sempre equivalente. Então, aqui tem 8 marchas, quer dizer que aqui eu tenho 8 tempos. Então, o mambo duplo, 5 tempos. Mambo duplo, 5 tempos. O mambo simples, 3 tempos. 5 mais 3, 8 tempos, que é justamente o tempo aqui da marcha. São 8 marchas, são 8 tempos. E detalhe, pessoal, hoje eu não vou mostrar para vocês como montar uma coreografia, mas nós temos aulas aqui no canal ensinando como montar coreografias. Então vocês podem encontrar este conteúdo aqui no canal. Porém, pessoal, caso vocês queiram ver este conteúdo e muito mais conteúdos bem detalhado, bem organizado do início até o final, nós temos o nosso curso completo de STEP. Então, caso vocês queiram adquirir o nosso curso, o link está na descrição. Tranquilo, pessoal? Então, este aqui foi o nosso primeiro exemplo, para nós usarmos de forma correta o mambo duplo e o mambo simples. Mas tu pode me perguntar, cidade, então eu sempre tenho que usar os dois juntos? Não. Vamos ver aqui a nossa segunda coreografia de exemplo. Vejam, aqui eu vou começar novamente, joelho triplo, mais 2 básicos. E vejam que agora o joelho triplo vai progredir. O joelho triplo vai progredir para o joelho duplo, mais 2 marchas. Então, um joelho desse joelho triplo eu tirei e transformei em 2 marchas, ok? E vejam que agora as 2 marchas mais os 2 básicos vão progredir para 10 marchas. Por quê? 8 básicos tem 8 tempos. Então, eu vou pegar esses 8 tempos dos 2 básicos e vou somar mais os 2 tempos das 2 marchas.
Então, dará 10 marchas. Detalhe, pessoal, caso vocês achem difícil de entender isto aqui que eu estou explicando hoje, voltem nesse vídeo e fiquem revendo, ok? Até vocês conseguirem entender melhor. Então, vamos lá. Então, duas marchas mais 2 básicos se transformaram, progrediram para 10 marchas e o joelho duplo continuou. E agora as 10 marchas vão progredir. As 10 marchas vão progredir para mambo duplo mais mambo duplo. Então, 2 mambos duplos, ok? Vejam que um mambo duplo, como nós vimos, tem 5 tempos. Então, caso eu faça 2 mambos duplos, dará 10 tempos, 10 marchas, ok? E o joelho duplo, ele tem quanto tempo? O joelho duplo é um repetidor de 2. Repetidor de 2 tem 6 tempos. Então, se eu somar 10 tempos dos 2 mambos duplos mais 6 tempos do joelho duplo, dará 16 tempos. 16 tempos para o lado direito, mais 16 tempos para o lado esquerdo, dará 32 tempos. Uma sequência. Hoje eu só estou mostrando para vocês sequência, tá, pessoal? Mas com o bloco é a mesma lógica, ok? Vamos ver esta coreografia 2 na prática. Olha aí. Agora, pessoal, vamos ver a nossa coreografia 3. Vejam, agora a estrutura será o joelho simples mais 3 básicos. Vejam que os 3 básicos vão progredir. Os 3 básicos vão progredir para 12 marchas. Por quê? 3 básicos têm 12 tempos. Um básico, como nós vimos aqui, ó. Um básico tem 4 tempos. Caso eu faça 2 básicos, eu vou somar. 4 mais 4 dará 8 tempos. Caso eu faça 3 básicos, eu vou somar. 4 de um básico, mais 4 do segundo básico, mais 4 do terceiro básico, dará 12 tempos. Então, sempre eu vou somando mais 4, ok? Então, 3 básicos são 12 tempos, são 12 marchas. E vejam que as 12 marchas vão progredir. O joelho simples vai continuar e, como eu disse, as 12 marchas vão progredir. Elas vão progredir para 4 mambos simples. Então vejam que um mambo simples tem 3 tempos, não é? Um mambo simples
tem 3 tempos. 2 mambo simples, 3 mais 3, 6. 3 mambo simples, 3 mais 3, 6 mais 3, 9. 4 mambo simples, 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12. Então, 4 mambos simples dará 12 tempos. Então, eu estou vindo de 12 marchas. Então, aqui, 4 mambos simples tem 12 tempos. 12 tempos. E o joelho simples, ele tem quanto tempo? O joelho simples vem do repetidor de 1. O repetidor de 1 tem 4 tempos. Então, se eu somar 12 tempos dos 4 mambos simples, mais 4 tempos do joelho simples, dará 16 tempos. 16 tempos do lado direito, mais 16 tempos do lado esquerdo, dará 32 tempos. Então, pessoal, vejam que nós não precisamos sempre usar juntos o mambo duplo e o mambo simples. Às vezes eu posso usar só o mambo duplo, às vezes eu posso usar só o mambo simples. E esses 3 exemplos aqui, pessoal, não são as únicas formas que nós podemos usar o mambo duplo e o mambo simples. Existem outras formas. Aqui é para vocês entenderem melhor como funciona, ok? Vamos ver na prática esta coreografia 3. Olha aí. Tranquilo, pessoal? E como eu falei anteriormente, não existem apenas essas 3 formas de usar um mambo duplo e um mambo simples. Existem várias outras formas. Ok, pessoal? Se vocês gostaram desta aula, deixa teu like, se inscreve no canal e não esquece que nós enviamos para vocês material de ginástica gratuitamente através do nosso canal no Telegram. O link do Telegram está na descrição. Então, valeu e até a próxima aula.